Você acha que as pessoas realmente gostam de trabalhar ou só aprenderam a tolerar o trabalho? Olha, na minha sensibilidade, não. As pessoas não gostam de trabalhar. Elas aprenderam a tolerar, porque quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas, de certa forma, elas vão escolher a profissão, vão se direcionar. Não, mas eu acho que, assim, o gostar do trabalhar, assim, o trabalhar, ele não pode ser uma obrigação, né? Sim. Eu acho que aí sim uma vocação. Quando você está na sua vocação é diferente, mas trabalhar, né, por uma imposição, eu acho que não funciona. E aquela frase, Léo? Escolha o que você mais ama de fazer e você nunca irá trabalhar um dia. Você já deve ter escutado essa frase, né? Já ouvimos bastante, né? Mas eu acho que as pessoas, elas aprenderam a tolerar, né? Porque... E também os ambientes, eu acho que a cultura e os ambientes não evoluíram como as pessoas. Então, eu acho que isso também tem a ver com essa provocação que você está trazendo aqui pra gente. Interessante. Você acha que as pessoas evoluíram, mas as culturas das empresas não evoluíram? Exatamente. Eu acho que tem um pouco da cultura, dos ambientes que não evoluíram iguais. Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse não equilíbrio. E o que precisaria ser feito para essa evolução? Como que parte? A gente identificou um problema, podemos dar algumas sugestões de soluções. Análise geracional. Hoje a gente tem nos ambientes de trabalho até 5 gerações. Caramba. E você não acessa cada geração da mesma forma, né? Umas vão buscar mais estabilidade, outras vão buscar liberdade, e essa nova que ainda vai embarcar, que é a geração alfa, ela não vai negociar a experiência. Ela vai buscar a experiência em tudo o que ela fizer. Então, a questão, eu acho que está como a gestão consegue, de fato, acessar essas pessoas para extrair o melhor delas, o potencial, e levá-las no seu lugar de potência, efetivamente. Essa pergunta que eu fiz, ela parece simples, mas aqui chega numa conclusão. Se o trabalho é sobrevivência, né? A gente falou aqui, vocês, na opinião de vocês, e como a gente comentou antes, não existe certo e errado. São opiniões e aqui a gente está para discutir e entender pontos de vista, né? Então o escritório virou uma prisão, né? Se eu faço o que eu não gosto, eu tenho que estar lá, eu fiquei prisioneiro. E se o trabalho é propósito, então o escritório vai ter que virar palco de algum jeito, né? Então, se a gente está falando sobre palco, espaço, ambiente, o que ele diz sobre nós, né? Então, esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, né? Então, tentar misturar um pouco, porque no final do dia o escritório, ele vai ser elaborado por alguém dentro do escritório para atender o público interno, que é muito grande, né? Então, uma ou duas, ou o board da empresa, não sei, né? É o número de pessoas que tomam a decisão, né? Fazem a coisa acontecer. E eu queria pegar aqui a dupla aqui, a Thaís, que é o cérebro criativo, o Léo, que é o cara dos negócios, né? Onde que essa dinâmica coincide, onde ela colide, né? Porque negócios você vai querer trazer para dentro, fazer acontecer, tem meta para bater, e aí você tem a criatividade que vai segurar ali, né? Então, queria entender um pouco aí de vocês dois, essa dinâmica, né? Olha, começarei aqui, né? Então, eu entendo que, né, nessa esteira da evolução do meu desenvolvimento como arquiteta, né, que há tantos anos trabalha com arquitetura corporativa, eu até gosto de falar, eu sou arquiteta de formação e gestora por opção. Então, eu fui estudar gestão, que aí se conecta muito com a questão de negócios. Uhum. E hoje, a minha ótica da arquitetura, ela está muito mais para impulsionar o negócio. Então, como é que a gente contribui de uma forma muito reflexiva, que talvez até venha aí com a sua provocação inicial, para que a gente faça com que essas empresas, porque elas desenham, elas colocam no planejamento estratégico, mas como é que realiza? Né? Se você não tem uma mudança de mindset, se você não tem uma intencionalidade para fazer o desenvolvimento daquele projeto, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo. Uhum. Né? E aí, até tem uma frase de uma pessoa muito próxima a minha, que, enfim, trabalha na GPTW, né? E ele tem uma frase que ele fala: as empresas, elas têm muitas paredes coloridas e pessoas cinzas. Olha. Né? E essa é uma excelente provocação para a gestão. Com certeza. Como é que você, né, dentro
desse propósito dessa empresa, né, que de fato é alavancar resultado, é gerar resultado, é criar impacto, mas como é que você cuida dessas pessoas para que elas realmente atinjam um objetivo maior da empresa? Então, o ambiente físico, ele molda comportamento. Quando a gente pensa, a gente está aqui no espaço, num estúdio, então, de um bate-papo, de uma interação. Então, se você pensar o ambiente da sua casa, o ambiente da sua empresa, os ambientes que você frequenta, então o ambiente ele molda, né? Então, é o poder da ambiência, que é algo que a gente fala muito dentro do workplace. Então, acho que a nossa conexão, ela vai muito no sentido da gente pensar o projeto como um negócio e como um negócio que viabiliza a estratégia da empresa para quem a gente está olhando e sendo parceiro naquele momento. E aí eu acho que entra muito também, né, o pensamento, o mindset do Léo de colaborar e fomentar esse discurso junto com os clientes. Então, não só na captação, mas também no desenvolvimento. Quando a gente faz esse trabalho, né, e vai até o cliente, então a gente tenta mostrar essa visão, que aquilo de fato não é só um ambiente qualquer. Eu não preciso colocar paredes coloridas, ou mesas legais, ou cadeiras lindas, se aquilo não tiver um cunho, né, com um objetivo para aquela pessoa que vai estar ali. Então a gente leva isso também para ele entender que aquilo é um negócio que vai trazer rentabilidade, que vai trazer performance, que vai trazer toda essa visão, mas que também vai ter pessoas que vão querer estar lá todos os dias. Né? Eu quero ir para o escritório porque eu gosto de estar lá, o ambiente é gostoso, eu tenho trocas legais, trocas reais, e aquilo gera uma interação muito mais rápida, muito mais ativa, consequentemente me gera mais resultados. Que é isso que no final o Ensino Boarding quer ver, né? Ele quer o resultado. Sim. Então, assim, eu vou fazer um investimento de milhões aqui numa laje, num escritório, onde estão me pedindo um monte de coisa, mas e no final? Vai ter o resultado? Só que para tudo isso tem que ter essa análise. E quando a gente vai falar com esse cliente, a gente tenta trazer essa visão para ele. Não só a questão da arquitetura em si, mas o que realmente precisa ter naquele espaço, olhando para pessoas que vão trazer esses resultados no final. Porque no final do dia, são pessoas. Sim. Né? As pessoas que fazem aquele ambiente funcionar. Então a gente precisa olhar para isso. Entender cada cliente interno que eles têm ali, ver a visão, o propósito da empresa. Qual é o seu plano daqui a 5 anos? O que vocês estão imaginando? Para a gente trazer isso materializado num projeto. E aí sim ele vai entender que aquilo que está sendo criado é pensado para a empresa na cultura e no propósito e no objetivo, que é a rentabilidade. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa sinergia quando a gente troca. Então, eu trago o negócio, a gente senta, a gente discuta, a gente bate esse papo, né? Então, vamos entender o que esse cara precisa no real para a gente transcrever para um projeto. E essa nossa parceria sempre dá muito certo por conta disso. Você vende o sonho e ela realiza. Exato. Mas nem sempre vai dar certo, né? Às vezes esse sonho não é tão tangível assim, né? E aí, como é que vocês resolvem esses conflitos? Eu acho que assim, o papel, eu gosto sempre muito de dizer, né, que o arquiteto, ele tem uma varinha de condão, assim. Nós somos mágicos. E a gente conduz o ambiente da forma com que a gente quer, Sim. né? Então, eu posso criar um ambiente onde as pessoas realmente sintam o cuidado que aquela gestão, que aquela empresa tem, né, pela forma da composição, né, dos elementos que estão compondo aquele ambiente. Como também a gente sabe que tem ali lideranças tóxicas que não vão também priorizar esse ambiente, pode ser qualquer coisa, e a pessoa vai ser tratada como qualquer coisa. O mercado ele é muito amplo, e eu acho que a Workplace acabou de completar 7 anos de vida, Parabéns. né? Então, obrigada. Acho que a gente assim, completa o nosso primeiro ciclo, entende como é que a gente vai construir o próximo, e assim, as empresas precisam se conectar com aquilo que a gente acredita. Sim. Porque quando a gente fala do poder da ambiência, quando a gente fala que o ambiente devolve, é muito dentro de um olhar de gestão. Né? Então, não dá para eu só usar a arquitetura como uma ferramenta e algo que a gente pratica muito dentro dos nossos projetos, não é como nós queremos, é como precisa ser feito para que aquela empresa seja, né, que aquela demanda que eles nos tragam, ela realmente seja potencializada através do novo espaço que eles vão viver. Então, nos nossos projetos, eles não têm um DNA workplace. O nosso DNA, de fato, é atender real a demanda de cada cliente. O teu DNA é entender e transformar aquilo em algo que às vezes o cliente chega e não sabe nem o que quer, né? Não sabe. Muitas vezes, né? A maioria das vezes você vai falar com o cliente, então ele traz muito o que é o físico. Então ele olha para aquele, não, precisa de tantas salas, tanto isso, né? Aí eu pergunto, mas me conta um pouquinho da sua dinâmica.
como é que funciona a empresa? Como é que funciona a área? E aí sim você começa a entender que às vezes aquilo que ele está trazendo não é o que realmente precisa para aquilo funcionar. Então acho que vai muito dessa linha de raciocínio, de entender, ouvir mesmo, né? Ser um bom ouvinte para entender e aí sim trazer para ele falar assim, olha, pensamos nesse formato. E aí você começa a explicar por que esse formato funciona e aí ele fala, nossa, é verdade. Não tinha olhado por esse lado, mas faz todo sentido. No final, vocês têm que ser um pouco de psicólogos, né? Também. Sim. Eu acho que assim... Corporativo. Nós precisamos. Acho que assim, a grande questão é a gente construir uma trilha junto com esse cliente, né? E fazer com que ele confie que nós somos especialistas. E a gente vai te conduzir para que você realmente chegue no local que vai te dar o resultado que você espera. E eu entendo que o nosso grande papel, a nossa grande contribuição é, de fato, causar a reflexão. Porque por muitas vezes a gente vai trazer alguma coisa que, né, às vezes ele está olhando um quadrado, ele não está olhando 360, ele não está olhando todo. E a gente realmente quer levá-lo nesse lugar, porque no fim, a tomada de decisão sempre vai ser da liderança, Sim. sem dúvida alguma, mas nós somos uma ferramenta estratégica para que a melhor tomada seja feita, né? Então, se a gente também não fizer bem o nosso papel, então a gente está falhando enquanto técnicos, né? Porque quando a gente fala de uma laje, aí a pessoa fala, poxa, nessa laje eu queria colocar 50% a mais que o adensamento pede. Você vai ter problemas, é um passivo trabalhista. E aí a gente e eu gosto sempre de uma frase que é assim, depois que você vê, não tem como desver. Então a gente, na viabilidade técnica, a gente traz os pontos. Tá claro que para você, a tomada de decisão de vocês, mas você toma a decisão em cima dessas informações. E muitas vezes, né, em reunião com o cliente, ele fala, pô, mas ninguém trouxe isso. Não trouxe, mas a gente aqui trabalha sobre essas normativas. Eu tenho que, né, eu como técnico, eu tenho que trazer para você essas informações. Cabe a você aceitá-las ou não, mas eu trago. E aí ele começa a ter reflexão e entender a nossa conexão. Entendi. Então isso é muito importante. Uma curiosidade que surgiu aqui agora. De onde vem a inspiração? Como é que você... Porque existem escritórios que você chega ali, são realmente diferentes, são modernos, assim, teve um... Eu lembro quando eu trabalhei na Cyrela, eu trabalhava na área de novos negócios, né? A gente comprava terreno, mas tinha a área de incorporação. Então era mais ou menos essa dinâmica. Eu pegava a planilha e passava para os outros executarem. Ó, comprei esse terreno, precisa viabilizar nisso aqui. Agora é com vocês. Era muito comum na época, o seu Eli, as pessoas viajavam. Então elas iam para a Europa fazer viagem de cultura mesmo, para ver projetos. Nesse caso dos escritórios internos, de onde vem a inspiração de vocês? Como é que você tem uma sacada ali para criar? Bom, assim, eu iniciei a Workplace, na verdade toda a minha trajetória foi sendo conceituadora, né? E uma vez, um tempo atrás, me fizeram essa pergunta, Thaís, como? Dom. Assim, eu amo o que eu faço, né? O Workplace brilha meus olhos. Não poderia até o nome da empresa ser Workplace, porque de fato carrega o DNA daquilo que a gente faz. Hoje eu já não sou mais a conceituadora, né? Tenho um time de criativos maravilhosos que acho que eu consegui transferir para esse time essa sensibilidade. Então a gente escuta, é a escutatória que o Léo estava falando aqui, é a escutatória mesmo, assim, a gente escuta e consegue traduzir isso, porque por muitas vezes o cliente chega pra gente e fala, poxa, mas eu nem te passei o briefing direito e vocês já apresentaram algo que faz muito sentido, porque ali eu já estou conduzindo ele a entender como é que ele vai chegar nessa tomada de decisão. Eu já estou trazendo reflexões. Então, acho que o ponto do conceito, né, da ocupação desse espaço, quando a gente olha na questão técnica e de ocupação, no sentido de trabalhar essa disposição desses espaços, é muito na sensibilidade e naquilo que a gente entende que a gente pode contribuir da melhor forma para aquele processo. Quando a gente olha em look and feel, que aí eu já vou olhar a questão estética, né, do que você até trouxe, hoje o acesso da internet, da inteligência artificial, ele te leva num lugar que a gente não consegue nem ter o domínio, né, você vai buscar a referência, então a gente olha muito o que está acontecendo, Sim, né, não tem como, não o mundo é globalizado, Exato. Então o acesso à informação, né, então está muito mais fácil. E aí, obviamente, a gente vai fazer imersões, se esse cliente já existe em outro lugar, como é que ele como é que funciona, quais são os valores. E é um processo imersivo,
né? Assim, o time de arquitetura, eles dedicam muito tempo fazendo uma imersão, estudando esse cliente, entendendo esse cliente, pesquisando esse cliente, para falar, olha, né, a gente entendeu, e aí, por isso que vem o encantamento, né? Porque a gente entendeu que esses pontos são inegociáveis, fazem sentido para o negócio, e a gente traduziu isso nisso dentro do projeto. O cliente se surpreende. Aí cria conexão, né? Aí cria conexão. Até esse ponto, porque assim, no processo, você ainda não fechou o budget. Não. Não. E aí você não fechou o cliente ainda. Não. Então você está dando um conceito de risco, Sim. no risco total. Esse é o nosso mercado. Esse é o risco que a gente toma diariamente. Caramba. Esse é o risco. E o que eu falo muito, gente, é assim, para mim hoje, né, os bids é um grande concurso de ideias. Então, às vezes o cliente chama 3, mas às vezes o cliente chama 10. Nossa. E são 10 escritórios trabalhando para esse cliente com 10. Todos no risco. Todos no risco, né, entendendo por poucas informações, às vezes, de um briefing, né, então, por isso que o time entra muito em imersão, para entender, trazer um pouco mais de ideia, buscar alguma coisa que está fora, e às vezes se conectar com alguma coisa que às vezes ficou fora do briefing, e quando a gente traz isso para uma reunião, e aí o cliente fala, bom, agora a gente vai fazer o funil. Então, aí são essas ideias que traz. Então, quando o nosso time entra muito em imersão, a gente sempre trabalha muito focado para entender esse cliente a fundo, e quando a gente vem para essa reunião e apresenta isso, vira aquele uau. E aí, quando você vai no uau, aí que você encanta. E aí você começa a deixar de vender valor monetário. Então, você trouxe a questão de budget, né? Isso vai muito, na verdade, o que a gente apresenta não é a planilha de valor. É a planilha, na verdade, que é a necessidade dele dentro daquele espaço. Então, eu deixo de vender só a questão monetária e passo a vender um conceito e um valor muito maior do que só o monetário. Para vocês, qual é o cliente ideal? Se é que existe um. Aquele que assina o budget. Eu acho que existe. Eu acho que o cliente... Assim, eu gosto também de uma frase que eu já venho trazendo há bastante tempo comigo, que é: o futuro do trabalho são as pessoas. Para as empresas que entendem que o capital humano é o seu maior ativo, é o que se conecta com a gente. Porque aquele que fala, não, eu preciso que pode ser branco, é cinzinha, é adensado, não está preocupado com a qualidade do ar, fala, conecta com a gente. Né? Então, eu acho que a gente vai construindo um lugar da onde a gente quer estar e com quem a gente quer se conectar. Então, a gente quer fazer sentido para aquelas empresas que realmente entendem que elas também precisam ofertar dentro daquela lista de benefícios o escritório como um salário emocional. Né? Porque é ali naquele ambiente que ele vai se sentir cuidado efetivamente. Né? Ali que ele vai se sentir conectado com as pessoas, né, que ele precisa estar conectado para gerar, né, para devolver em performance, para gerar os resultados que ele precisa entregar. Então, as empresas que realmente entendem que as pessoas precisam ser o centro de tudo, eu acho que é a empresa ideal. Vai nos conectar, né? É isso. É meio... Pensando aqui, né, quando a gente, aqui na própria Sila, eu não gosto de trabalhar na hierarquia, eu gosto de ouvir ideias, etc. E às vezes a gente vai por votação. Então, precisamos tomar uma decisão aqui. Por exemplo, o brinde, né? O brinde da festa de 10 anos da Sila. O que cada um acha? É difícil você chegar num consenso, né? Como é que você faz isso num projeto? Porque você vai agradar um e vai desagradar outro. Não tem, por mais que a gente esteja falando de pessoas, ninguém agrada a todo mundo. Não. E aí você tem que seguir uma linha. Aí você vai na linha do board, na linha dos decisores. E normalmente a linha dos decisores não está alinhada com a linha dos colaboradores. Exato. E aí você fica nessa... Por isso que a gente traz RH, né? Gestão de pessoas, que agora, enfim, tem diversas nomenclaturas, né? Mas para quem olha para pessoas... Exato. Assim, para quem olha para pessoas e entende que precisa cuidar desse capital humano dentro das empresas, então assim, o RH vai legislar em função de dar o melhor para as pessoas. Tá. O CFO em ser o menor custo. O CEO em ter o equilíbrio da melhor tomada de decisão, porque é um equilíbrio. Né, a balança, ela não vai estar atendendo a todos. Não vai estar. E aí eu acho que também tem uma questão de você olhar para a tua audiência, para a tua população, Sim. E ter essa percepção do que está fazendo sentido. Né? Né? E a gente entende que aquele que não está conectado com esse novo momento que a empresa quer viver,
também talvez não siga, né? Porque não vai, as empresas, elas não são padronizadas, não são perfeitas. Você vai se adequar mais a uma do que a outra. Sim. Né? Quem quer um trabalho mais flexível não vai tolerar um trabalho que seja 100% presencial. Uma gestão que ainda tem muito por comando e controle, mas eu quero uma que seja mais por confiança sobre as minhas entregas. Então, acho que precisa olhar para tudo isso, por isso que a gente fala, vamos olhar para pessoas, para que a gente possa entender, dentro do projeto, o que a gente consegue contribuir para que essa empresa entenda que realmente foi a melhor decisão. Né? Não vai agradar 100%, mas que seja a grande maioria e que eles consigam, de fato, atingir o maior objetivo, que é alavancar resultados. Então, eu acho que esse é o ponto da gente discutir, trazer sempre as reflexões, e às vezes a gente fala, poxa, mas você acha que não faz sentido? E tem empresas que falam, não. Né? Tem uma que é uma empresa asiática, e a gente trouxe uma biofilia, o projeto ficou incrível. Ele falou, olha, tá ótimo o projeto, mas você tira todas essas plantas? Eu falei, poxa, né? Mas tá tudo bem, assim, se eu nasço lá, né, dentro da sua sede, onde você está, na sua cultura, que é uma diferença da cultura latina, então assim, você também tem que entender, né, que você não tá só com asiáticos aqui, são brasileiros. Você não vai trazer 100% de lá para trabalhar aqui, não, né? Tem como. Então, às vezes a gente, assim, legal. Eu tô te trazendo esse ponto de reflexão. Veja, aí ele falou, não, tudo bem, então você pode colocar alguns vasos. Ok, já tá bom, chegamos no equilíbrio, né? Deixa uma mudinha. Então mas também nos processos é legal que a gente tenta sempre envolver todas essas áreas, né? O máximo de pessoas que a gente possa envolver do cliente é importante, porque aí eu tento captar um pouquinho do que cada um quer, para que a gente possa trazer um pouco disso no projeto. Né, em todos esses trabalhos. É óbvio, não vai agradar a todos. Nunca vai agradar. Né? Então, mas a gente tenta trazer sempre um pouco de cada, põe ele no projeto e a gente vai debatendo. Vamos tropicalizar, vamos arrumar. A gente força, às vezes, alguma coisa. Isso aqui é legal, isso aqui traz biofilia, isso aqui tem um pouco mais de tendência, isso aqui vai dar tranquilidade aos colaboradores, essas salas um pouco mais reservadas. Então, a gente sempre tenta trazer isso, né, para conseguir equilibrar isso tudo. Eu vou agora para a teoria do caos, mas a Sila não gosta do caos, mas é importante para a gente extrair aqui reflexões, né? E se eu falasse para vocês que amanhã os escritórios deixaram de existir, o que se perderia? Aconteceu isso na pandemia, né? E aí na pandemia, enfim, eu tinha acabado de fazer a reforma de um espaço novo, e aí a gente entra em pandemia e todo mundo fala, não, agora todo mundo vai ser home office. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer escritório, né? Assim, minha especialização. Mas eu acho assim, se os escritórios deixarem de existir, as empresas, elas perdem a sua alma. Sua cultura, sua essência. Porque, por mais, né, que a gente defende muito o modelo flexível, o híbrido. Também não gosto dessa imposição de 100% presencial, que muitas empresas têm demandado isso. Mas eu entendo que se você deixar de ter aquele ponto de encontro do seu escritório, da sua companhia, você vai deixar esse olho no olho, esse café, as coisas ficam... A gente sofreu bastante, né, com a questão... Muito impessoal. Totalmente. Então, eu acho que a empresa perde a alma, né, e ela fica totalmente robotizada, mecanizada, os entregáveis, mas não tem, né, um desenvolvimento. Então, eu não entendo que... Ele pode passar por transformações, assim como ele já vem passando ao longo do último século. Mas deixar de existir, eu acho que é muito impactante. Perde muito da cultura, da sua essência, do seu propósito, sabe? Perde muito. Se eu pudesse falar o que o espaço representa além da arquitetura? Uau. Além da arquitetura. Olha lá, a gente veio para fazer reflexões profundas. O que o espaço representa? Além da arquitetura. Pensando que a gente passa mais tempo no escritório do que a gente com a própria família, né, com as próprias pessoas próximas, eu acho que tá muito ligado a isso, né? Sim. Essas interconexões de pessoas ali, né? Exato. Acho que assim, além da arquitetura, eu acho que como eu falei, é que o espaço ele molda comportamento, né? Então eu acho que quando a gente não olha para o espaço, a gente não tá olhando para o todo. Vai estar sempre faltando algo. E isso eu acho que a arquitetura ela tem esse poder de fazer essa entrega, né, essa melhor entrega. Então, quando a gente olha para o espaço que ele vai além da arquitetura, eu acho que ele vai com esse cuidado com as pessoas, que elas se sintam valorizadas, para criar pertencimento. Porque hoje o que vai fazer
quando a gente faz, voltando lá no tema da análise geracional, hoje cada vez mais, tá claro? Porque é muito... Quando a gente discute, a gente está falando que a liderança que está hoje presente, a grande maioria no mercado, ela é uma liderança baby boomer, né, geração X ali, né? Mais ou menos. Mas a Gen Z, que todos falam, a própria Alpha, que ainda vai vir, e as outras que ainda virão, ninguém está olhando tanto para isso. E o que funciona para cá já não funciona mais para cá. Então, essa nova geração e as próximas que virão, elas entendem a empresa como uma comunidade. E eu quero pertencer a comunidades. Quando eu gero esse sentimento de pertencimento, eu gero conexão. Então, eu acho que o espaço, ele vai nesse, né, ele vai nesse nível. Seria o valor emocional. Então, Totalmente. além da arquitetura, a emoção. É a questão de estar junto, Totalmente. dos valores, etc. Exatamente. E a gente fala muito do home office, flexibilidade, mas no fundo ninguém quer só eficiência, né? As pessoas querem a energia das pessoas, né? As pessoas querem estar junto. Isso não se mede por Excel, por Zoom, né? Como você comentou, né? Imagina, a gente viveu um pouquinho disso e já ficou meio... Todo mundo ficou mal, né? Ficou doente, teve muita gente ficou deprimida, virou alcoólatra, vários casamentos de... Reflexo até hoje, né? Reflexo até hoje. Até A hoje. nossa sociedade está doente, né? Assim, Exato. devido às proporções aqui. A adequação da NR01 Tá aí para comprovar isso. E começa agora, em 2026. Eu não sei o que é isso. Não é? Então vamos Não. falar assim. A adequação da NR01 é uma adequação. A NR, que é uma das normas, ela já existe e ela olha para os riscos psicossociais. Então as empresas, o que acontece? A gente, medindo dados, a gente entende um adoecimento efetivo dessa população. Então pessoas com burnout, afastadas, absenteísmo. E aí, no Brasil... Se não virar lei, né, porque a normativa tem peso de lei, ninguém olha muito e faz nenhuma ação efetiva. Então, foi feita essa adequação da normativa e foi apresentado às empresas que existem alguns pontos que precisam ser olhados. Dentro do espaço físico, como é que a gente traduz isso, né? De fato, ter espaços que cuidem dessas pessoas ao longo da jornada dela naquele dia. Então, um espaço de convivência, um lounge, às vezes um local que a pessoa queira ficar ali mais tranquila no silêncio, né? Ofertar um chá, um café. Então, espaços de convivência, espaços que realmente possam olhar para a pessoa, não só ela na mesa de trabalho. E isso tem um prazo, né, que é dia 25 de maio de 2026. As empresas precisam estar adaptadas porque serão fiscalizadas. Precisa se adequar. Precisa se adequar. Eu estou adequado aqui? Você está adequado aqui. Você que bom. está adequado aqui. Que bom, obrigado. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Que legal. Desse olhar... É importante. Sim, totalmente, que realmente faz com que a gente entenda que esses dados, né, desse adoecimento, desse impacto nas pessoas, né, e a gente precisa, como sociedade, né, ter um olhar efetivo e ações para que esse quadro ele seja minimizado, até, né, com o desejo que ele seja extinto, mas Sim. olhar realmente para a saúde emocional. Não, é fundamental, né? Porque a gente tem aqui o colaborador e ver o colaborador com alguma doença, isso vai cair a produção, mas não olhar só o lado, não está produzindo, estou perdendo dinheiro, mas o lado humano, né, da pessoa. Por trás de todo ser humano tem uma história, tem uma dor, tem uma... Exato. É muito legal essa... Não sabia, muito bom saber dessa... Estou falando de 2026. Que... Como está muito próximo, eu acho que as empresas precisam olhar para isso, urgente, porque isso não é uma mudança, né, do dia para a noite. Então acho que tudo isso tem que estar pensado até para o planejamento de 2026. Eu sei que 2026 não é tão futuro assim, mas eu queria entender qual o erro mais comum que as empresas cometem a tentar projetar escritório do futuro. Vou ser mais claro na pergunta. Eu lembro que antigamente todo mundo do sonho era ter o escritório do Google, né? Então eu vou ter o escritório do futuro, é o escritório do Google. Ter tobogã, não sei o quê, mesa de ping-pong. Hoje, o que vocês identificam que é o erro mais comum? Todo mundo quer olhar para o futuro e é um erro e vocês falam, não é por aí. E é algo que é recorrente, vamos dizer assim, das demandas. Eu acho que até só o complemento que você trouxe, né? Quando as pessoas chegavam para mim, o escritório do Google, eu falava, mas você quer um tobogã dentro de escritório de advocacia? Como é que escorrega de taier? Assim, nem tudo é aderente, porque a cultura do Google é do Google, a sua é a sua, e eu acho que trazer essa expansão de consciência, né, do que realmente conecta com a cultura e os desejos da sua empresa é muito importante. Então, acho que os erros que são cometidos é quando a gente
quer modelar algo que não traduz a sua realidade. Né? Então, olha, super legal, né? Eu fui lá para o Vale do Silício, mas vai conectar com você? Né? Não, então não. Então, é por isso que eu acho que o processo imersivo ele é tão importante, para a gente poder trazer aquilo que de fato se encaixa para aquela empresa, né? E que isso ganha uma força dentro da liderança para falar, não, realmente acho que é isso. Enquanto a gente ficar modelando e criar, hoje todo mundo tem acesso ao Pinterest, né? Então, sim. A pastinha do Pinterest, nossa, deve ser, né? Vai colando e vira um Frankenstein o negócio. Às vezes, alguns clientes chegam pra gente e falam, olha, eu pensei assim o projeto. A gente fala, que bom, obrigada pelas referências, mas a gente vai amadurecer e a gente volta com aquilo que a gente entende realmente que faça sentido para vocês. Tem um case que eu gosto de falar bastante, que foi um projeto que a gente desenvolveu logo na saidinha ali de pandemia, que era uma empresa que deixou de ter o seu escritório, no momento zero de pandemia, falou, não, vamos todo mundo para casa, mas eles entenderam que eles precisariam ter um espaço. E aí eu me lembro que quando eu fui fazer a visita, ainda estava na concorrência do BID, aí o CEO fez a visita conosco, e o escritório você chegava por um eixo, e aí você tinha a laje direita e esquerda, mas a entrada, de fato, dessa laje era no eixo. Ele falou, olha, aqui eu quero um lugar que as pessoas olhem para a direita e para a esquerda, elas não entendam onde é que elas vão sentar para trabalhar. Falei, esse cara é futurista. Esse cara entendeu. Né? A gente até tem um cliente que fala, entendeu do rolê. Ele entendeu do rolê. E qual foi o projeto que a gente desenvolveu para essa empresa, né? Que de fato fez com que a gente ganhasse o projeto. Ele chega por uma praça. Nessa praça tem um item que é muito simbólico para eles, que é uma laranjeira. E os valores, eles sempre estão ali dentro desses frutos da laranjeira, então isso já era algo, né, compartilhado com seus colaboradores. Aí eles têm um espaço onde eles podem promover a integração, como um lugar, assim, uma copa que você pode ir lá trazer sua fruta e fazer um suco, enfim, eles têm um espaço para a pessoa vir de bicicleta ou correndo, caminhando e tomar banho para poder trabalhar no ambiente de trabalho. E aí a gente tem arquibancada, a gente tem muitas tipologias. Então, dentro do espaço, a gente só tinha 20 mesas convencionais, para aqueles que se identificam mais com aquilo. Mas quando a gente chega lá, tem gente no puff, na arquibancada, no phone booth, tem, assim, e aí a gente entendeu que a gente conseguiu acomodar todas essas gerações, o desejo e anseio de todas as gerações, e que é o Anywhere Office dentro do espaço deles. E isso fez muito sentido para eles. A gente entende que também para nós acabou sendo uma reflexão até de levar isso para outras empresas. E isso eu entendo que é o futuro do trabalho, né? Você realmente ofertar tipologias que façam sentido com o teu time. Exato. Ali, com quem realmente olhar muito mais para o negócio, né? Para a operação dele, do que de fato olhar para o vizinho. Sim. Né? Eu vou lá a grama do vizinho. A grama do vizinho não necessariamente vai crescer igual na sua, né? Exato. Então, acho que é olhar para isso. Quais são as necessidades no meu espaço? O que as pessoas estão precisando? O que eu estou pensando como propósito para dentro da minha empresa? Aí sim você colocar lá, né, no projeto. E aí, se fizer sentido o escorregador, tá tudo bem. Mas se não fizer sentido, não adianta eu pôr o que o Google pôs. Sim. Né? São dinâmicas diferentes, são gerações diferentes, são pessoas ali trabalhando diferentes. Então, ou seja, tem que olhar para isso. Tem que tomar cuidado com o olhar no Pinterest e no vizinho. Né? Na época do Google, eu lembro que falar de escorregador era futuro. O que você pode falar para mim hoje que é o futuro? Nesse exemplo. Puta, já se tiver isso ali no escritório ou alguma novidade que está vindo, não sei. Qualquer coisa. Eu acho que a gente não tangibiliza num elemento. Como o escorregador, eu acho que ele marcou uma época. Uma geração. Exato, porque assim, muitos escritórios têm um escorregador de diversas cores. Eu acho que o futuro, para mim, volto à frase que o futuro do trabalho são as pessoas, então é entender efetivamente, principalmente essa complexidade geracional. Isso eu vejo que está sendo muito pouco olhado. E aí a gente vai até um pouco além, né? Quando eu falo do futuro do ambiente de trabalho, eu começo a olhar agora para o futuro da educação. O que vai formar líderes e empreendedores que vão realmente
construir esse futuro que é próximo. A gente está falando aqui, sei lá, 20, 30 anos, não é algo tão distante. Uhum. Mas hoje, com, né, a aceleração das informações, de todo o contexto que a gente vê, então, para mim, é olhar muito mais essa questão do futuro da educação, como a gente acessa essas novas gerações e como é que a gente consegue, de fato, potencializar através do ambiente que elas precisam vivenciar. Então, ter um elemento específico, não vejo que esse é o ponto, mas é entender o quanto as pessoas elas vão se sentir cuidadas e cada vez mais pertencentes. Você, antigamente, eu acho, é minha opinião, que as pessoas montavam layout e ficavam mais tempo, né? Hoje em dia, em quanto tempo estão trocando os layouts? Olha, isso é muito rápido. É uma dinâmica. Isso é muito dinâmico. Até por causa do uso e ocupação, né? Quando você faz esse olhar para uso e ocupação, você entende que muda muito rápido. A dinâmica do escritório é muito, muito rápida. Ele é um ser vivo, né? Ele vai ali, ele se mexe, se movimenta, então sempre você precisa estar olhando para isso. Então, entendendo se precisa mais de salas de reuniões, se precisa desses espaços mais colaborativos, que eu acho que é um pouco do elemento, trazendo aqui, né, um pouco no ponto atrás, esse elemento da área colaborativa, que deixa de ser só uma arquibancada por ser uma arquibancada. Não, ele é um lugar que eu posso sentar, trabalhar, eu posso sentar e conversar, posso sentar e fazer uma reunião. Então, você tendo todos esses elementos, você consegue ajustar o escritório. Então, você olhar para isso faz sentido. E isso muda muito rápido. Hoje muda muito rápido. Mas o que é rápido? Fala em tempo. Olha, a gente tem menos de um tempo dos 5 anos de locação da loja. Menos de 5 anos já estão trocando. Muito menos. 3 anos, 2 anos já está mudando. E como é que faz se não tem uma renovação garantida? Aí não é um problema teu, né? Aí é uma renovação de contrato. Aí cada um com seus problemas, né? Exato. Não, mas acho que faz sentido olhar para tudo isso. E aí eu trago o ponto lá de trás, quando a gente estava falando de olhar para o cliente. O que você está planejando também para os seus próximos anos? Qual é a sua ideia de crescimento? Quantas pessoas? O que você está pensando? Né? Então, isso tudo traz um trabalho para a gente olhar para ele ali ao longo desse período. E a gente traz provocações dentro do próprio layout, onde se você faz assim hoje, mas daqui um período que você vai crescer, a gente já está deixando isso aqui preparado, já está olhando para esses próximos passos desse cliente. Então, acho que isso também ajuda bastante o cliente a ter uma visão para ele mesmo daqui a 5 anos. Vocês acham, uma pergunta pesada aqui, que a forma como trabalhamos hoje faz as pessoas mais felizes ou mais ansiosas? Eu acho que... eu sempre falo que sou uma pessoa que gosta de falar de pessoas. A questão é gestão, né? Então não está necessariamente no ambiente que a empresa proporciona, mas sim quem está fazendo a gestão dessas pessoas e desenvolvendo e capacitando essas pessoas. E aí, porque às vezes a gente tem uma gestão que não se abre para essa esteira de desenvolvimento, que bate no mais do mesmo, aí com certeza você vai criar ansiedades, porque não está entendendo a necessidade de acessar essas novas gerações e como acessa. Eu acho que esse é o grande, para mim é um grande divisor de águas, assim, nesse momento que a gente está e vai viver dentro do mercado corporativo. Eu preciso entender como é que eu acesso. Então, até trazendo aqui um exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos. A forma com que ela estuda não é a forma com que eu estudei. E eu não consigo estudar matemática, 5 horas, sentada, caderno, ela estuda 10 minutos, fala, estudei. Eu falei, mas você fez os 15 exercícios? E ela fala, não, mas eu já entendi. E ela vai no outro dia e vai super bem na prova. Então, assim, mudou. É um mindset, né? Assim, uma geração que é digital. Então, não adianta eu querer me comparar, na minha época... Não, na minha época não existe mais. Agora é a época dela. Como é que eu entendo isso para fazer com que essa geração que vai estar dentro dessas empresas, elas serão acessadas. Então, aquilo que funcionou para nós não está funcionando para eles. E eu acho que a virada de chave está em a gente entender isso. Trazendo um pouco aqui, Jean, só para esse assunto que a Thaís trouxe, até na própria dinâmica do nosso escritório, a gente tem um trabalho muito focado em olhar para as pessoas e entender qual a necessidade de cada uma delas. E aí sim montar um PDI para ela, para entender onde ela quer chegar, quais são os objetivos, porque às vezes a gente quer, aquela pessoa precisa chegar num cargo X, e às vezes não é isso que ela quer. Sim, E tem muito disso. Entendeu? Tem muito disso. Tem gente que não quer tomar decisão. Exato. Ela não quer tomar aquela decisão, ela quer continuar naquela cadeira. Então, você também precisa trabalhar isso dentro do ambiente. Então, por isso que a gente tem uma pessoa que cuida de gestão de pessoas internamente. Olhando para esses pontos, trazendo para a gestão como acessar cada um, como poder melhorar aquela peça, porque é muito particular.
É muito particular. E como você tem muita geração dentro do mesmo ambiente, isso é um trabalho muito difícil de ser feito. Então precisa trabalhar isso e olhar essas cadeiras, essas pessoas, onde ela quer chegar de fato, onde ela quer ter esse resultado. Mas você não acha que o ambiente pode contribuir para a ansiedade? Sim. O ambiente em si? Sim, mas eu acho que ele é potencializado, essa ansiedade, pela gestão. Então, por exemplo, se eu tenho uma gestão de comando e controle, que acaba sendo, né, uma gestão mais tóxica, né, as pessoas vão reclamando. Então, aquilo fica reverberando. Agora, quando você realmente tem um escritório, né, que ele é mais leve, porque a gestão também te traz essa leveza e constrói essa confiança para que você consiga gerar o resultado que você precisa entregar, sem aquela cobrança excessiva, eu acho que os resultados, eles são diferentes. E eu falo isso porque a sua primeira pergunta é se a gente trabalhava, né, porque gostava. Sim. Eu sou workaholic, né, e por muito tempo... Mas você gosta do que você faz. Então, mas assim, por muito tempo, era bacana falar em entrevista, né, no meu momento lá, CLT da vida, quais são, né, os seus destaques aqui no seu currículo? Eu sou perfeccionista e workaholic. Era maravilhoso falar isso. Sim, hoje eu falo, pelo amor de Deus, eu nem comento. Apesar de ter ali, né, um viés de ser perfeccionista e workaholic. Então, eu acho que o grande ponto da gente trazer é justamente entender e fazer com que o trabalho, ele deixe de ser um trabalho. Sim. Né? Que vem do grego, tripalho. Exato. Então, assim... A pessoa tem que querer estar, ela tem que querer fazer. Então, eu acho que o acesso e a gestão, ela tem essa missão. E é o que você falou, nem todo mundo quer ser gestor, né? E tá tudo bem, né? Às vezes vai ter aquele que vai fazer, porque eu até brinco, quando a gente, um colaborador, mas eu queria aqui, né, uma esteira de desenvolvimento. Mas você tá preparado? Você vai deixar de conceituar, que é fazer o que você mais gosta. Você vai começar a fazer gestão de pessoas. Aí a pessoa olha e fala, você quer continuar como um especialista na criação ou você realmente quer se colocar numa gestão? Uhum. Acho que isso tem que estar claro, né? Porque quantos gestores a gente tem que foram colocados ali e não necessariamente têm uma vocação para estar ali? Não, com certeza. Então acho que esse é o ponto das empresas olharem mais para isso e entenderem que cada um no seu lugar de potência vai gerar um resultado mais consistente. Qual o tamanho de laje que você gosta? Assim, você fala, puta, aqui eu nado de braçada, aqui é o sabe, aquele... O nosso... Quando a gente ia na área de novos negócios, quando eu trabalhava, o seu Hélio falava que a melhor laje era a laje quadrada, é a mais eficiente, né? Então, 2.000 metros é a laje padrão ali que vai dar... É ótimo, para trabalhar. É ótimo, você faz layout, enfim, no padrão ali que a gente, da época, né? Se chegar para você hoje e falar, DG, eu quero escolher qual é o nicho que você... consegue botar tudo, por exemplo, o meu escritório tem 200 metros quadrados, você não consegue colocar tudo o que eu gostaria, eu tenho limite físico, né? Então qual é uma metragem ideal que você consegue agradar gregos e troianos? Eu acho que nem só a metragem, eu acho que está muito atrelado ao desejo, né, do que aquela empresa quer, porque o nosso escritório ele também não é tão grande, ele tem 300 metros, eu acho que a gente conseguiu, dentro do projeto, acomodar, né, aquilo que fazia muito sentido pra gente. Claro que a wishlist é grande, mas sim, né, por isso, não... tem que ter ali, né, alguns pontos de entender que nesse momento não dá. Mas eu acho que para projeto, porque também a gente percebe que hoje o mercado está olhando para lajes, né, buscando lajes um pouco maiores. Tá mudando muito. Exato, mas assim, num momento anterior a esse, a gente estava olhando para fazer pontos de encontro, então um momento híbrido, não preciso fazer o escritório para todo mundo, mas aí eu vou fazer o escritório para aquilo que é o principal papel dele, que é a conexão humana. Então eu vou ter espaços, né, de convivência, de colaboração, eu vou ter espaços de encontro, de eventos, então as arquibancadas, as cafeterias, os phone booths para essas reuniões virtuais e também para um foco, né, em alguma situação. A gente está deixando de colocar uma quantidade tão grande de plataformas, de estações de trabalho e trazendo muito mais para o projeto essas áreas de integração. Então, o que a gente tem mais feito, né, dentro do escritório, e a gente consegue equacionar isso muito bem, a gente está falando ali de projetos de 500 a 1.500 metros, mais ou menos, é o que a gente tem trabalhado mais dentro do escritório. Às vezes acontece um projeto maior, sim, às vezes também vai acontecer um projeto menor.
Mas eu acho Mas a média ali é esse número mesmo. É, Esse número que a gente trabalha e consegue comportar tudo isso. Exato. Acho que dá para trabalhar bem legal, até pela questão de adensamento, que a gente não deixa também trazer tudo isso muito, né? Vamos colocar muito assim, não, vamos dividir, mesclar, que aí o time consegue trabalhar aqui nessa outra mesa, ele tem outras estações para trabalhar, não precisa estar na mesa de staff ali, né, fechadinho ali. Então, essa dinâmica consegue que a gente consiga comportar tudo isso. E vocês agora, o movimento está quente, né? O mercado está aquecido, voltou, os escritórios estão, taxa de vacância caindo. Vocês estão trabalhando muito mais em mudanças de empresa para espaços maiores, ou vocês estão readequando espaços já de empresas existentes? Eu acho que tem os dois pontos, né? Tem empresas que estão precisando trazer os seus colaboradores para o escritório e necessariamente precisam de um pouco mais de espaço, porque as lajes que eles têm já não é aquela laje que comporta isso tudo e comporta tudo isso que a gente está falando. Então eles precisam mudar. Então algumas empresas sim estão precisando desse movimento, mas tem muita empresa também que está readequando, né? Que olha ali para o seu espaço e não tem essa área colaborativa, não tem esse espaço de convivência. Então ela muda um pouco, coloca o híbrido, né, e traz esses pontos para ocupar. Então, assim, eu acho que a maior taxa que a gente tem feito é desses relayouts. Eu acho que esse relayout é o que tem mais acontecido. Que está acontecendo bastante, né? Muito, muito grande esse número. E para finalizar aqui, uma filosófica agora. Se o espaço físico é o corpo da empresa, qual é a alma que o move? As pessoas. Pessoas. Os dois a mesma resposta? As pessoas. A gente se conecta muito com pessoas. Porque eu acho que a intencionalidade, ela tem que estar presente sempre. E o que move essas empresas a empresa é um CNPJ, são CPFs que a constituem. Então, é olhar para essas pessoas, né? É olhar quem é essa população, como é que acessa, como é que potencializa e como que ela se sente cuidada para querer continuar naquele local. Então, sem dúvida alguma, se o ambiente é o corpo, assim, a alma são as pessoas. Eu concordo, só quis provocar para ver se saía algo diferente. Alguma coisa diferente que a gente não... Quando a empresa que se conecta com pessoas, ela vai trazer isso no final, né? As pessoas, ela é o coração de tudo isso. E só para complementar, eu tenho uma frase aqui para encerrar, mas o que é ser um CEO, né? As pessoas, você chega num cargo alto ali da empresa, é gerir pessoas. Eu não sei mais fazer Excel, eu não sei mais fazer PowerPoint, eu não sei, eu tenho que saber extrair o melhor de cada um para colocar ali na minha orquestra e tirar a melhor sinfonia que for possível, né? Então, no final, são pessoas, né? Exatamente. E aí, aqui, o que a gente tem aqui para encerrar é que, no fim das contas, o futuro do trabalho não é tecnologia e não é imóveis, né? É sobre o quanto a gente entende da gente. É isso. Muito bom. É isso, e cada empresa tem a sua, gente. Exato. Né? E é isso que a gente precisa entender. Muito obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer recebê-los. Espero encontrar em breve e em outros episódios aqui também. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Também. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês, sempre parceiro da Sila. E também a casa lá está aberta para vocês, a qualquer momento, importante. Eu não vou lá porque eu vou passar nervoso, porque eu vou querer trazer todas as ideias para cá, não vou ter dinheiro, vai ficar complicado, mas... Não vai dar tudo certo. Certamente eu vou lá tomar um chazinho com vocês. Claro, com certeza, vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem.